Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. E agora, com essa questão política, né, nós estamos retornando em horários um pouco diferentes e também estamos retornando com as nossas lives, né? Então, serão 45 minutos e depois nós vamos para a questão da rádio tradicional, né? Através do nosso momento de reflexão, da nossa música, do nosso momento espírita. Então, nós sempre lembramos, né, em relação aos nossos canais, temos aí o telefone fixo, o 3196-8929, temos o WhatsApp, que é o 996436942. Então, perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões. O nosso propósito é crescimento, o nosso propósito é dividirmos, né, para somarmos. Então, é levarmos adiante uma causa grandiosa que é o Evangelho de Jesus. Lembramos também na questão do Face, né, através da Rádio Flores FM e também lá no YouTube, através da Sociedade Espírita Divina Luz. Então, são vários canais que a gente pode ter acesso a esse momento, né, ao qual nós estamos aqui dispostos a levarmos a todos vocês que nos veem, a todos vocês que nos ouvem, um pouco desta questão tão necessária nos nossos dias, que é o Evangelho libertador, né, de Jesus. Então, bom dia, Antônio, bom dia, Alessandro, lá que faz a nossa mesa. Vamos lá, então. Bom dia a todos. O nosso dia a dia, ele é um ponto de observação, poderia dizer assim. Normalmente nós convivemos sempre dentro do mesmo círculo, fazemos sempre as mesmas coisas, convivemos com as mesmas pessoas, temos os mesmos retornos muitas vezes. E é fundamental que a gente experimente situações ou estímulos diferentes para trazer o questionamento para nós, né? O novo, o diferente, aquilo que eu nunca percebi. Porque esse processo da vida, e a própria ciência já explica isso, a gente tem a impressão de que as coisas estão andando muito rápido, que a vida está correndo. Na verdade, são as repetições que a gente vai fazendo e que, por serem iguais, o cérebro ele não registra da mesma forma como aquilo que é novo. Mas aonde que eu quero chegar dizendo tudo isso é que a vida realmente é curta. A vida, a encarnação, ela é muito curta. E como nós nos repetimos várias vezes, é muito fundamental o questionamento, a busca por um sentido cada vez mais sustentável sobre aquilo que eu considero o que é vida. Porque senão nós passamos pela existência com a sensação de que ou foi rápido, ou foi pouco aproveitada. Então, darmos esse sentido. E o que a gente tenta fazer, o que a gente oferece, entre outras coisas, aqui no sábado, um debate sobre as questões do Evangelho, sobre o ensinamento que nos foi passado há tanto tempo e que sempre, apesar de todo esse tempo, sempre é atual, sempre tem um espaço certo dentro daquilo que a gente chama de questionamento ou de dúvida. As explicações, elas estão contidas não nesse livro, mas nesse ensinamento que nos foi passado há tanto tempo, por aquele que é considerado o ser mais elevado, espiritualmente falando, ou iluminado, que passou pelo nosso planeta e que nos deixou essa mensagem, esse código de vida profundo e, para nós, eterno.
E até quando nós notamos, né, a maneira como as pessoas conduzem as suas vidas ou a maneira como as pessoas lidam com a vida, né, dos outros em tempos que a gente considera modernos, fica realmente, né, uma interrogação muito grande, né? Que vida é que nós estamos falando? O que que nós estamos fazendo? E naquilo que tu dizia, né? ah, o que que eu tô, que tipo de significado eu tô dando, né, para essa questão da própria vida? Porque Jesus, mencionaste ele, nós vamos abrir o evangelho depois, ele diz, né, aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder. Agora, aquele que perder a sua vida por amor a mim, terá a vida eterna. Então ele está falando do quê? Né? Então, é, isso é tudo uma questão de nós até estudarmos, né? De nós vermos. Será que a vida é essa repetição, como tu dizia, né? Será que a vida é esse morrer todos os dias, né? Por inanição e por ignorância? Ou de repente a vida agora é uma grande oportunidade que eu tenho de agregar em mim, que não vou morrer valores que me sustentarão, valores que me acompanharão, valores que darão a mim, né, a possibilidade de continuar essa trajetória, mesmo fora de um plano que a gente considera ponderável, mensurável, administrável e assim por diante. Então, vendo tudo o que nós estamos vendo, a gente tem que começar a pensar, né? Pensa esse pessoal que está lá nesses países em guerra, né? Pensa toda essa situação nossa, né? De violência, de ignorância. Então, ou Deus não existe, né? Ou nós não sabemos nada. Ou a gente não sabe nada das coisas, né? Então, Essa questão até da guerra, eu pensava hoje de manhã, porque todo dia as notícias são mataram não sei quem, acabaram com não sei quantos. E aí a gente pensa assim, acabaram fisicamente. Onde estão essas pessoas e o que que vibra dentro delas? Será que essa ideia de acabar, de exterminar, de matar, ela tem fundamento, ela é verdade? Então, eu acho que falta para botaram todos todos nós, para dormir. falta muito questionamento, porque a gente tem que olhar para nós mesmos. Eu pensava, enquanto tu falava, a grandiosidade da obra de Deus, e não precisa ir muito longe para poder ver isso, é só olhar para si mesmo. Olha as pessoas que eu tenho ao meu redor, as situações que chegam na minha vida, já chegaram, continuam chegando e ainda vão chegar, que me trazem as mais diversas oportunidades de experiência, né, de aprendizado através dessas oportunidades. Olha tudo que me cerca, todo o bem que existe, toda a potência ou a possibilidade que eu tenho de, através disso que eu recebo, devolver de alguma forma. Mas de que forma que eu venho devolvendo isso? Porque quando a gente falou, a gente entrou numa questão sem planejar, mas de existencial, né? O que que é a vida? Porque eu estou recebendo vida e eu estou devolvendo o quê? O que que eu estou transformando aquilo tudo que chega até a minha mão, metaforicamente falando? Então, eu acho que é imprescindível o questionamento, porque que forma que eu estou marcando, ah, seria muito megalomaníaco pensar que forma que eu marco o mundo, mas a gente marca pessoas. Através do nosso convívio, das nossas relações, nós deixamos marcas nas pessoas que convivem com a gente. Que tipo de marca que a gente está gravando em cada um deles? Coisas positivas de estímulo ou coisas que muitas vezes demonstram o meu afastamento de algo tão grande?
Quando se trata de vida, às vezes a gente se questiona muito, né? Porque de formas banais a gente perde, né? Aquela criança, aquela, né? Aquela mãe, uma bala perdida, agora com essa questão das bombas e tal. Então, né? De que vida que nós estamos falando? O que está acontecendo ali? Então, e o que é realmente termos essa consciência, né? O que é nós construirmos o reino de Deus? Então, é imprescindível que a gente entre um pouquinho dentro de nós mesmos, né, numa autoanálise, num autoquestionamento, e a gente vai se posicionando perante tudo isso, né? Porque numa dessas, tu perde a única coisa que tu tem, entre aspas, e aí sobra o que para cada um de nós, né? Se tu não sabe para onde vai, tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe quase nada disso tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter coragem, né? Coragem de abrirmos o Evangelho, coragem de estudarmos um pouco a questão dos espíritos, né? O que é a alma, o que é o espírito. Então, nós temos aqui o livro dos espíritos, que quem escreveu não foi nem Allan Kardec, foram os espíritos. Aí tu vai dizer, mas isso aí é coisa da cabeça de vocês. Tudo bem, é coisa da nossa cabeça, mas tu que tem uma cabeça boa, estuda as coisas da nossa cabeça, que tu vai ser melhor do que nós, então. Entendeu? E aí tu vai aprender um monte de coisas que serão úteis para ti. Porque senão tu vai numa cegueira que tu não sabe para onde tu vai. E às vezes é bem aquilo, né, que o pessoal nos diz, Jesus dizia, são cegos que conduzem cegos, e ambos cairão no precipício. Então, são oportunidades que a gente tem e que eu acho que teriam que ser, né, aproveitadas através do quê? Através dessa introspecção, através desse questionamento, né? É porque duvidar ou questionar não significa que seja errado ou seja lá o que for, né? Na verdade, qualquer debate ele precisa ser aprofundado, ele precisa ser estruturado, estudado, porque o questionamento deve ser colocado à prova. Sim. Eu não concordo com isso. Tudo bem. Por quê? Então, justifica por quê, explica, tenta argumentar. Se para cada um de nós, e é bem assim que a coisa funciona, aquilo tem um fundamento, tem uma verdade, a gente segue naquela direção. Mas simplesmente dizer não é muito fechado, né? É muito pequeno, é muito pouco. E é bem isso, né? Com tudo aquilo que é oferecido, às vezes a gente está procurando num lugar errado, né? E enquanto nós buscarmos a resposta, enquanto nós ficarmos nesse julgamento externo, mais longe nós vamos estar da verdade. Porque a verdade ela está dentro de cada um de nós. A verdade ela não está, né, numa linha de pensamento, ela não está numa pessoa, ela não está numa religião. A verdade é individual, porque é uma relação individual entre criatura e criador. Então, o que te leva a tomar determinadas atitudes? A crença, as verdades que tem dentro de ti. São elas que te posicionam. São elas que vão te dando um amanhã, né? E se tu estende tudo isso para os outros, se tu estende tudo isso para aquilo que te cerca, tu não vai encontrar. Simples assim, não vai encontrar, né? E quando Jesus se colocava como caminho, não era numa questão egóica que ele era o cara, e sim de que aquilo que ele pregava é uma necessidade de aprendizado para cada um de nós, para quê? Acumulando os verdadeiros tesouros, ninguém te roubasse e tu tivesse a consciência, né, do que tu está fazendo aqui e de onde tu vai. E tu vencesse a própria morte. Porque ele mesmo diz, vim para vencer, né, a morte. O próprio Paulo diz, morte, onde está o teu aguilhão? Quer dizer, aguilhão quer dizer o teu ponto de força, né? Onde está? Quer dizer, tu tem força para quem não te conhece. Agora, para quem te conhece, tu não tem força, né? Então, é isso que, às vezes, a gente precisa. E vejam bem, vejamos nós, né?
São nesses tempos. São nesses tempos. Não vai ser daqui a 200 anos que, de repente, ou no final da minha vida, que eu vou dedicar um tempinho para ler o Livro dos Espíritos e eu vou achar que, com isso, eu estarei, digamos, tranquilo. Tudo é uma questão de necessidade. Tudo uma questão de construção, né, de proposta. A transformação, né? Como tu disse, não adianta na última hora eu me render ou eu aceitar, me converter, seja lá qual for o termo que a gente queira usar, porque o que querem da gente, como indivíduos, é a transformação para que cada vez nós estejamos mais próximos dessa verdade, da lei divina, do ensinamento. Jesus, como tu bem falaste, ele viveu tudo aquilo que ele falava. Ele dava o ensinamento verbal e o ensinamento através da sua vida. Aquilo que nós estamos buscando fazer ainda hoje, porque nós temos um discurso e nós temos uma prática que ainda não é coesa, ainda não vai na mesma direção. Nós estamos tentando nos instruir para poder cada vez mais exercer aquilo que a gente coloca para dentro como ensinamento. É um processo demorado, é um processo difícil por causa do nosso orgulho, das nossas vontades, do que nós gostamos, mas cada vez mais nós vamos nos dando conta de que essa verdade, ela pode demorar, mas ela não tem como negá-la. E depois ela vai te dar assim ela vai dar a cada um de nós uma grandeza, né? Uma amplitude dentro da análise da vida. Então, tu vai ter uma base bem forte de poder conviver, de poder brilhar, né? Aonde tu te encontra, porque tu não vai mais ficar questionando a obra como a gente faz hoje, né? Por que disso, por que daquilo, por que daquele outro? É que nem tu pedir por que a borboleta voa e por que a minhoca come terra. É a mesma coisa. Agora tu vai ficar ali conjuminando essas coisas, tu vai perder um tempo enorme. Quando que na realidade a minhoca faz isso, né? A humanidade está fazendo isso, mas eu estou fazendo o que dentro da humanidade? Então o meu irmão faz aquilo que faz, e aí eu me revolto contra ele. Mas por que ele faz aquilo que ele faz? Então não cabe a mim o julgamento, cabe a mim o entendimento de que se essas coisas elas estão acontecendo, existe uma causa primária boa e justa que determina tudo isso. E eu que estou no meio de tudo isso, eu tenho, né, uma obrigação a colocar em prática. Qual a obrigação? É a lei, né? É a lei, amar a Deus, compreendendo, trazendo para dentro de cada um, trazendo ele, quer dizer, tornando vivo ele dentro de cada um de nós, porque trazer todo mundo traz, né? E fazendo os outros que gostaríamos que nos fizessem. Então, quer dizer, por isso que a gente faz o Evangelho na rádio, né? Para quê? Para que através do Evangelho de Jesus a gente possa ter, né, as orientações, os auxílios ao nosso dia. E a gente sempre reitera a questão da importância do Evangelho no lar, né? Porque existem coisas, e a partir do momento que tu assume postura perante essas coisas, tu te alia a essas próprias coisas, ou tu... É que nem disse Jesus, todo aquele que me nega, eu nego. Todo aquele que me afirma, eu afirmo. Então o Evangelho é a mesma coisa. Se tu pega o Evangelho e tu institui ele dentro da tua casa, e é simples, uma vez por semana, né? O que acontece? Aquela casa, as pessoas que ali estão, né? Elas estão, digamos assim, subordinadas ao Evangelho, sujeitas, né? Mas também elas terão o apoio, o incentivo, o auxílio de todos aqueles que também vivem o próprio Evangelho. Então é uma dinâmica, né? É uma dinâmica. Então, por isso que a gente fala sempre da importância de fazermos o Evangelho. E sempre lembramos, né?
que ele seja lido em voz alta, que ele seja comentado, que se faça uma oração de abertura. Então, por isso a gente pede sempre a inspiração. Para quê? Para que nesse momento venha a todos nós, né, aquilo que nos é necessário. E, abrindo o Evangelho, eu abri exatamente no capítulo 14, que então quando tu abre, tu tanto pode pegar, né, digamos, aquele capítulo que abriu, ou tu pode voltar um pouco, né? E aí eu virando uma página para trás, que é onde que eu abri, tem também lá, ó, benefícios pagos com a ingratidão. E no outro é honrar o vosso pai e vossa mãe. Honrar o nosso pai e vossa mãe nós já falamos bastante, né, digamos. E eu acho interessante, hoje nós vamos no capítulo, então, 13, deixa eu só ver o título do capítulo 13. Que a vossa mão esquerda. É, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? E no capítulo 13, benefícios pagos com ingratidão. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? O bem, ele não pode ser medido, né? O bem, ele não pode ser limitado. Então, por isso que Jesus diz que a tua mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Tu nunca deve dar um limite na prática do bem, porque o bem é uma lei. Quanto mais tu faz, mais ele se manifesta em ti, né? Mais tu é instrumento de bem e tu torna o próprio bem. Então, por isso que dessa necessidade. E ficou bem no finzinho, né? Mas é muito interessante esse texto aqui. Que mais uma vez é atual, né? A gente ouve todos os dias e muitas vezes nós sentimos o que esse questionamento traz, né? Puxa vida, mas eu sou tão bom e os outros não são ingratos comigo, não reconhecem o que eu faço, não me devolvem o meu bem. Então é um belo questionamento. E às vezes nós achamos no direito de dizer assim, não, eu não vou ajudar ele porque ele não se ajuda, eu não vou fazer isso porque ele gasta essa grana com coisas condenáveis e tal, né, que não são corretas. Tá, mas aí tu tá deixando de fazer uma coisa por causa de outra coisa. Então, tá cortando o livre-arbítrio do outro? Exato. Tá limitando. E às vezes ele vai fazer aquilo que ele sabe, né? Ah, mas eu estou promovendo. Se tu não for tu, alguém outro vai fazer, porque ele continua naquele caminho, né? Ele está naquele tempo. Até porque tu está promovendo também o bem, tu está Sim. ajudando. Sim. Então, por que a gente leva para o lado sempre negativo, né? De achar que está fazendo o erro. Ou incentivando o erro. É, porque mesmo às vezes estudando uma coisa que não vai ser utilizada de uma forma justa, correta, positiva, tu está fazendo a tua parte. Tu está tendo ascendência sobre essa pessoa pela tua intenção, né? Da prática do bem, de tu ajudar o cara. Agora, naquilo que ele tem que fazer, verdadeiramente cabe a ele, né? Exatamente. E por isso que no texto ele vai falar benefícios pagos com a ingratidão. Ou seja, a gente faz coisas boas e a pessoa, em vez de agradecer, ainda, às vezes, fala mal de nós, né? Que é um texto, até é uma pergunta. É uma pergunta. Que é respondida por... É um guia protetor. É um guia protetor. 1862. 162 anos. 162? É, né? Porque é 100 anos antes da... Sim. Sim. Então vamos ler. Verdade. A pergunta é: o que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Que é o que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, essa semana veio um vendedor de rua e tal, aí ele disse assim para mim, eu tô apavorado, ele disse para mim. Eu disse, mas o que deu? As pessoas me tratam como se eu fosse um bandido, como se eu fosse um ladrão, e eu só estou simplesmente tentando vender Ele estava vendendo mel, né? Tudo bem, vai saber.
né? Até que ponto? Mas verdade, nós às vezes estamos tão sofridos, entre É. aspas, Escaldados. né? Que verdadeiramente é o que está não fazem mais o bem com o medo de reencontrar os ingratos. Ou seja, a gente não faz nem para ajudar. Vê o cara e, que nem ele me falou, já me fechavam a porta, largavam os cachorros e assim por diante, né? Não queriam nem saber. E tratavam ele. Aí eu disse, não, né, vai com calma. Enfim. Não desiste. Não desiste, mas a resposta ela é muito interessante. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso... Olha, só deixa aqui é muito interessante, ó. O benefício desinteressado é o único agradável a Deus, né? Por que o benefício desinteressado é o único agradável a Deus? Porque ele é verdadeiro. Não, porque quem O que móvel, te deu né? tudo? A origem, vamos dizer assim, é o que eu disse antes. Nós recebemos tantas coisas e o que nós devolvemos? Não, tu recebeu tudo, Tudo. não tantas. Tudo. E o que eu devolvo? Eu devolvo Migalhas. interesse. De repente, não é nem devolvo, eu empresto para poder pegar de volta. Sim. Ou Ou eu para me promover. estou fazendo com que esse círculo ele continue, né, sendo manifestado, porque é um círculo, né? Recebo, entrego, e é tudo na mesma proporção. Sim. Por isso que o benefício desinteressado é o único agradável a Deus, porque ele parte de uma pessoa que perante Deus e perante o irmão, ela está bem colocada. Ela sabe quem ela sabe de quem ela recebeu tudo isso, e ela sabe o que ela pode fazer com isso, e mais, e ela sabe como é que funciona isso. Que se ela der, e ela trabalhar, ela fizer a coisa certa, ela sempre vai receber. Por quê? Porque nas costas dela, né, de costas entre aspas, mas O que move ela, o né? que move ela é um princípio criador de justiça, bondade e beneficência, né, e pujança, né? Porque Deus é um Deus de grandeza, não é de miséria. Então, ele te oportuniza. E aquele que mede, né? Por isso que Jesus diz, com a mesma medida que tu medita, vai ser medido. E um termo que tu usou que eu achei muito interessante, a gente sabe, mas é bom a gente sempre retornar a ele. Estar no lugar certo. Sim. Tu está no lugar onde tu tem a possibilidade de fazer isso e não de segurar para ti, porque ele usa o termo desinteresse, que o contrário é interesse. Então, qual é o interesse que a gente coloca nas ações quando a gente faz alguma coisa? O interesse é meu ou o interesse é o do todo? Porque, de novo, né? Por que eu estou naquele momento perante aquela pessoa? Será que é para correr com ela, que nem o cara do mel? Sim. Não, e se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu tenho uma coisa na mão. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. O que ele me pede? Né? E aí o cara me pede o pedaço de pão que eu tenho na mão. É simples. Não é meu. Tu entendeu? É simples. É que nós, verdadeiramente, nós estamos ajustando a lei, ajustando as coisas aos nossos interesses. E estamos nos desencaminhando. Estamos indo para um ponto de dormência, nós poderíamos assim dizer, espiritual. Né? Nós estamos, espiritualmente falando, morrendo, vivos. Né? Tem uma coisa que, acho que é o Divaldo que fala, que é muito interessante, e o Jesus diz, né, quando não se consegue servir a dois senhores. Porque quando tu vai para o lado de Deus,
Tu sabe o que tu tá indo. Mas quando tu não vai, tu tá indo pro oposto. Exato. E não é simplesmente não existiu o outro lado. Existe. Tu tá indo pro contrário. Não te esquece que tem aquele outro lado. E ele tá ganhando muita força quando eu faço algumas coisas. Exatamente. E que não é pelo fato de tu negar que ele vai deixar de existir. Por eu não ver, por eu não... Por isso que eu digo, foram os espíritos que escreveram o livro, eles nem existem. Tudo bem, mas eles deixaram uma obra. Estuda. De repente tem alguma coisa de útil nisso. Ver se tem alguma coerência. Tem alguma coisa de útil nisso que vai ser bom para ti, né? Vai te ajudar na tua evolução espiritual. Agora, se tu quer ficar na mesma, tudo certo também, né? Então, quando tu manifesta Deus pelas tuas atitudes, tu é o Criador, tu é o movimento em si, né? Então, Deus não vai me retribuir, porque Deus é. Mas eu sou a manifestação de bem. Então, quando eu faço bem, eu traciono o bem da fonte do bem que é Deus. E eu que sou filho e herdeiro, eu consigo fazer essa trajetória. Então, ainda hoje, né, muito desse conhecimento, não que ele esteja errado, não. É que ainda hoje parece que Deus está fora de nós. Parece que Deus é um ser que a gente trata com ele. Em vez, não. Deus é uma grandeza que está em todas as coisas, inclusive dentro de ti. E ele em todos os momentos. Em todos os momentos. E quando tu faz as coisas que manda a lei, manda a ordem, e ele, digamos, pede, tu está sendo ele. Tu está sendo ele e tu vai ter tudo que é dele. Essa é a grande diferença. E hoje a ciência explica tudo isso, né? Coisa que naquela época ainda eles falaram, ó, Deus vai te devolver, papapá. Uma forma só de entender para aquela época. Para aquela época, mas hoje a gente sabe que sim, tá correto, mas como funciona é diferente. Não é um Deus fora, e sim que é tu, né? Ó, e aí de novo, ó, Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão. Não é que Deus permite, é que no ambiente que tu tá, cercado de pessoas de ignorância, né? Num processo evolutivo ao qual é necessário as diferenças para que haja evolução, né? Não é que Deus permite, é uma situação de ambiente. É que nem tu. Tu quer ter problemas com filhos, tu tem que ter filhos. Tu tem que ter problema de família, tu tem que ter uma família. Agora, se tu não te expões, se tu não tem filhos, tu nunca vai ter isso. Então não é que Deus permite, é que nós estamos numa situação, né? Negócio, é isso aí. Faz parte do esquema, que é por isso que tem que entender essa questão do esquema, né? E até nisso, interessante, porque muitas vezes, para ver como a gente não entende o processo, quando a gente vai rezar, a gente olha para cima, como se ele estivesse lá em cima. Quando na verdade é bem isso, ele está aqui dentro, ele está junto. É a questão de perceber isso e deixar que venha à tona, fazer com que isso se manifeste. Então, o mais certo seria aquela questão de introspecção, de olhar para si, né? E se ver dentro do contexto para poder manifestar ele. Mas... Não, é assim, eu estava hoje mesmo estudando, eu tenho... uma hora dessa a gente traz mais o material e tal, estamos quase lá. O nome dele é Joel Goldsmith, é um americano. O cara bom, ele deixou uma história, né? E aí, numa das colocações dele, ele diz exatamente isso. Não fica te metendo na obra de Deus, pedindo coisa através de oração. Entra dentro de ti, entende, faz a tua parte, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? E às vezes a gente fica nessa questão de oração, querendo mudar o curso, né, correto das coisas, que tem que seguir o seu curso. Então vamos lá, que eu acho que a gente está meio estourado no tempo. Vamos tentar pelo menos ler essa mensagem, ele, né? Né, até o fim. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal,
lembrar-se-á, e essa lembrança será o seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta. Pagará sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos às vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão de relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. A partir do momento, né, que a gente coloca um olhar mais amplo, né, nessa questão da caridade, né, do bem com desinteresse, mesmo aquela pessoa sendo ingrata, um dia, né, porque ele não vai morrer, cai a ficha e aí ele reconhece, né, a importância daquilo que foi feito e ele mesmo vai querer se colocar numa posição de reconhecimento, né, e trabalho. Então, muito importante. Eu tinha trazido aqui hoje, e eu vou ler só uma partezinha, porque no dia 4, acho, né? Ontem, São Francisco? São Francisco, né? A mensagem, a oração dele, né? Que é uma oração de muito, muito trabalho, né? Olha só que linda. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu mais console do que seja consolado, compreenda do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, aqui que entra a questão mecânica, né? do sistema, da ciência. Não, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive. Morrendo, o que ele diz aqui é no desapego, né? É na entrega. E é morrendo que se vive para a vida interna. Morrendo numa forma de desinteresse. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois, mais uma vez ele repete. A verdade, eu fui que repeti. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é isso aí, né? É uma luz esse São Francisco. Também, né? São Francisco é João reencarnado, né? Para botar uma pulga na orelha dos nossos ouvintes. Mas será que existe esse negócio de João Evangelista, que antes foi um outro cara e assim vai. Né? E quem fui eu, quem somos nós e para onde nós vamos. Então um grande abraço a todos vocês, a gente sempre conta com vocês, né? Vocês que nos ouvem. A gente acredita que essa semente, ela haverá de brotar nos nossos corações e todos nós engajados neste grande propósito que é a consciência de Deus, façamos a nossa parte, em amando, em perdoando, em compreendendo, em tendo uma atitude à altura, né, digamos, daquilo que a gente diz que sabe. Isso é muito importante. Obrigado a todos pela companhia.